Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre a unidade final do programa, que é a unidade 6, Política Fiscal e Setor Público. Mais especificamente, nós vamos falar sobre o setor público, as suas funções, as suas ações na gestão da economia. E os conceitos principais de tributos, né? A forma da tributação, despesas do governo, receita do governo, resultados das contas públicas. Esse será o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, a unidade é macroeconomia, política fiscal e setor público. Muito bem, pessoal. Vamos iniciar a apresentação. Muito bem, a gente estudou em macroeconomia as metas de políticas macroeconômicas. As metas de políticas macroeconômicas, que são o pleno emprego dos recursos produtivos, né? Que a economia tem que trabalhar para que haja o maior número de empregos possíveis, né? E o desemprego seja o mais reduzido possível. Esse pleno emprego, nós colocamos em torno de 3%, 2,5%, 3%. Essa é a meta do desemprego das economias mais desenvolvidas, como a dos Estados Unidos. A outra, estabilidade de preço, controlar a inflação. Nós já vimos o mal, o prejuízo que a inflação traz para as economias dos países, né? Então, uma das metas de política macroeconômica é manter os preços da economia sob controle. Nem com inflação, nem com deflação. Nós já estudamos que ambas são prejudiciais às economias, se forem intensas, né? Uma pequena deflação ou uma pequena inflação não trazem prejuízos à economia. Um outro objetivo de política macroeconômica é a distribuição socialmente justa da renda, buscar a distribuição da renda da economia para que as pessoas alcancem um nível de bem-estar satisfatório. E um outro seria o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. Por que eu comecei a falar sobre as metas de políticas macroeconômicas? Porque, pessoal, a gestão da economia é feita pelo governo, pelo setor público. Tá? A gestão macroeconômica é feita pelo setor público na economia. Por isso nós começamos a falar sobre as metas de políticas macroeconômicas. Quem faz a gestão macroeconômica da economia é o governo. Ok, pessoal? Então vamos voltar para a nossa apresentação. Tirar logo esse slide daqui. E vamos voltar para a nossa apresentação. Bom, como eu falei, quem faz a gestão da economia é o governo. E além de fazer a gestão da economia, o governo tem algumas funções a desempenhar, como a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Como diz aqui o próprio slide, a função alocativa diz respeito ao papel do governo em ofertar bens e serviços que não são disponibilizados de maneira adequada pelo mercado. Nesse caso, o objetivo do Estado é beneficiar a todos os indivíduos. Então, um dos papéis primordial do governo é produzir aqueles bens e serviços que não são alcançados pelo setor privado da economia. Quando eu falo nisso, eu falo de um sistema econômico regulado, com a participação do governo na economia, né? De modo que essa produção beneficie a toda a comunidade. A função distributiva, como também diz aqui no próprio slide, o governo deve objetivar melhorar a distribuição de renda da economia, diminuindo a desigualdade entre as classes sociais do país. Para isso, ele faz uso da tributação, onerando com mais intensidade os indivíduos que ganham mais
Isso é uma forma, né? A outra é investir em áreas essenciais aos indivíduos, como educação, saúde, saneamento básico, né? Então, essa é uma outra função do governo, né? É buscar uma melhoria na distribuição de renda, né? Não somente com a política fiscal, mas a distribuição de renda, como faz o governo, com Bolsa Família, né? Agora, na época da pandemia, o governo está exercitando bastante a sua função distributiva, né? Como esse auxílio que está emergencial, que está distribuindo com as pessoas de baixa renda, aí os outros benefícios que o governo está realizando nesse momento de necessidade da sociedade. Então, o governo tem essa função também distributiva. E a que diz respeito à economia é a função chamada estabilizadora. Por meio das políticas econômicas, tanto fiscal, monetária como cambial, o governo procura estabilizar a economia, né? Procura estabilizar os preços da economia, procura estabilizar a taxa de juros da economia, procura estabilizar o crescimento da economia, tornar um crescimento estável, um crescimento que seja continuado, né? Então, esse também é um papel do governo no sistema econômico, essa função estabilizadora, uma função reguladora da economia. Para que o governo possa exercitar ou exercer as suas funções, ele precisa de recursos, de receitas. Então, as receitas do governo são provenientes de quê? De impostos, taxas e contribuições. Essas são as receitas do governo. Imposto é aquilo que o governo impõe à sociedade. Obrigatoriamente, nós temos que pagar o imposto de renda, o IPTU, né? Nós estamos pagando ainda para quem paga parcelado, o IPVA, que amanhã a gente conclui esse pagamento com a quinta prestação, né? O ICMS, IPI, entre outros impostos. E também taxas, né? As taxas de iluminação pública, taxa de turismo, taxa de vestibular e outras taxas que a gente paga ao governo quando a gente consome um serviço do governo, né? E contribuições, que são as contribuições à Previdência Social, COFINS, FINS Social, contribuição social. Qual a diferença de impostos, taxa e contribuição? Imposto é aquilo que o governo impõe para que as pessoas paguem. O nome está dizendo imposto, né? Nós somos obrigados a pagar e o governo distribui essa arrecadação com estados, municípios ou gera serviços sociais com base nesse recurso. As taxas, quando a gente consome um serviço do governo, que são taxados, né? E as contribuições são tipo de recurso que o governo retira da sociedade, mas que tem um fim. Que tem um fim. Quando eu diz contribuição previdenciária, no sentido da previdência social, né? É a contribuição para a previdência social prestar os seus serviços de previdência. Quando eu diz COFINS, é uma contribuição fiscal que está ligada a um projeto social, quer seja de educação, quer seja de saúde, o fim social, a contribuição social, todos estão ligados a um ou mais projetos na área social. Ok, pessoal? Então, esses são os conceitos de impostos, taxas e contribuições. Além disso, o governo ainda tem outras receitas, né? Ele tem aluguel de prédios públicos, ele tem receita de concessão de serviços públicos, como energia, telecomunicações, ele tem receita de juros das aplicações financeiras, tanto no país como no exterior. Essas são as outras receitas do governo, né? A gente falou de impostos, né? E aí, quando a gente fala de impostos, existe uma classificação que até aqui está no próprio slide, impostos. Os impostos diretos, que são impostos diretos, são aqueles impostos aplicados diretamente sobre a renda e propriedade das famílias ou das empresas, como o imposto de renda, o IPTU, o IPVA, dentre outros. E temos os impostos indiretos, que são aqueles que são aplicados sobre o consumo dos agentes econômicos, famílias ou empresas, que são o ICMS, que a gente paga quando compra um bem ou serviço, quando compra um quilo de feijão, quando paga a conta de energia, a telefone, o IPI, quando compramos um produto industrializado, que é imposto sobre produtos industrializados, né?
Quando a gente compra um carro, um eletrodoméstico. Então, é um imposto indireto, porque nós pagamos esse imposto indiretamente quando compramos um bem ou serviço. Está embutido no preço. Né? O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, se você pegar a conta de energia, está lá discriminado. Tanto de consumo de energia, tanto de ICMS. Tá certo, pessoal? Então, essa é a diferença entre impostos diretos e os impostos chamados indiretos. Mas temos ainda uma outra classificação de impostos, né? Que são a chamada tributação progressiva e a tributação regressiva. A tributação progressiva, como diz aí o próprio slide, é aquela em que quem ganha mais, paga mais. Né? Quanto maior for a renda do indivíduo ou empresa, maior será o imposto pago. Né? Podemos citar aí como exemplo o imposto de renda. Né? Quem ganha mais, paga mais. Já a tributação regressiva, diferentemente do que ocorre na progressiva, quanto maior for a renda, menor será o impacto causado pela tributação. Nesses sistemas, os indivíduos mais pobres são mais onerados que os mais ricos. Por exemplo, o ICMS, pessoal, é um tipo de tributação regressiva. Né? E a maior carga tributária do país, a maior arrecadação do país é de tributação regressiva. Por quê? Porque, por exemplo, quando uma pessoa pobre ela compra 1 quilo de feijão, ela paga o mesmo imposto que uma pessoa rica quando compra 1 quilo de feijão. Por que nós chamamos progressivas? Suponhamos que uma pessoa que ganha R$ 1.000 compra 1 quilo de feijão, né, que custe R$ 1. Então, olha, esse cara, R$ 1 dividido por R$ 1.000 é um percentual muito maior do que R$ 1 dividido por R$ 30.000. Né? 1 por 30 mil é um percentual menor do que 1 por 1.000. Então, quem ganha mais, 30 mil, paga menos imposto do que quem ganha menos, R$ 1.000. Daí chamar uma tributação regressiva, porque R$ 1 por 1.000 é uma proporção maior que R$ 1 por R$ 30.000. Então, chamamos uma tributação regressiva. Então, concluindo, a classificação dos tributos, os tributos, né, que compõem a receita do governo, né, os tributos que compõem a receita do governo, impostos, taxas e contribuições. Esses são os tributos, né? Tributos, impostos, taxas e contribuições. E o governo tem ainda outras receitas, como a gente já falou aqui. Tá? Beleza, pessoal? Ok. E o governo, para poder gerar os seus serviços públicos, ou exercer as suas funções que a gente falou no início da aula, ele efetua gastos. As despesas com serviços públicos, segurança, saúde, educação, manutenção do patrimônio público, né? Estradas, hospitais, escolas, esses gastos com serviços públicos. Ainda mais benefícios sociais, como Bolsa Família, seguro-desemprego, previdência social. Esses são os gastos do governo. Gasto com a folha de pagamento, funcionalismo público, esses são os gastos do governo. Além do mais, temos investimentos públicos. Investimentos em hospitais, rodovias, ferrovias, educação, saúde, saneamento básico. São os investimentos públicos. E aqui nós temos aqui os gastos com a manutenção desses investimentos que se tornam patrimônio público, né? Rodovias, ferrovias, hospitais, portos, que a manutenção disso também é um tipo de gasto do governo. Então o governo tem receitas, né, e tem as despesas, que são as aplicações da receita na geração de serviços públicos, né, para a sociedade. Né? E ainda mais, pessoal, eu deixei aqui por fim, o governo paga encargos financeiros. Pode pagar, que são os juros da dívida. Por quê? Porque o governo, às vezes, não obtém uma receita que seja suficiente para pagar as suas despesas. Então, ele precisa de pegar empréstimos. Ele vai ao mercado financeiro pegar empréstimos. E esses recursos de empréstimos compõem a dívida pública. E sobre essa dívida pública, o governo paga juros, e paga juros altíssimos. Né? No caso, eu falo do governo brasileiro, que tem uma dívida pública elevada e crescente, e um déficit público também muito grande, que agora, né, vai se intensificar muito mais com esse surto, essa pandemia do coronavírus. Então, pessoal, o governo tem um orçamento público.
Nada que o governo gasta, nada que o governo arrecada, não deixa de ser aprovado pelo povo. Tudo que o governo arrecada, a forma que ele arrecada, né, o tipo de tributação, tudo isso tem que passar pelo crivo do povo. E esse crivo do povo se dá no momento em que o governo expõe as suas receitas e as suas despesas, né, através do orçamento do setor público, antes de efetivar as despesas, antes de determinar a sua receita, as suas alíquotas tributárias, ele leva à aprovação da sociedade, através das suas representações. Tá? E esse documento é chamado orçamento, orçamento do setor público. É um instrumento de controle das finanças públicas previsto na Constituição, pelo qual são controladas as receitas e despesas e investimentos do governo, bem como as suas origens e aplicações. Tá? Então, o governo submete à aprovação da sociedade aquilo que ele vai arrecadar e aquilo que ele vai gastar. Né? E como ele faz isso, pessoal? Como é que o governo recebe essa aprovação? Através das nossas representações. Então, o governo federal, a União, estados e municípios, eles têm os documentos em que eles colocam essas suas previsões de receitas e despesas e investimentos, que são eles o quê? O plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias, a famosa LDO, e a lei do orçamento anual LOA. Então, o governo federal, ele submete à aprovação da Câmara Federal e Senado o orçamento da União. O governo do Estado, ele submete à aprovação da Assembleia Legislativa o orçamento do Estado. E o governo municipal submete às câmaras municipais a aprovação do orçamento municipal. Daí eu dizer que antes de gastar, antes de arrecadar, o governo submete à aprovação do povo, a nossa aprovação, porque esses são os nossos representantes. Tá? E como ele faz isso? É o seguinte, o governo Bolsonaro que assumiu agora, né, antes de assumir já no seu primeiro ano, o governo Bolsonaro, ele elabora um plano plurianual. Que é isso? É um plano de governo que abrange 4 anos para frente. Observe que o governo Bolsonaro assumiu o poder em 2019, não é isso? Em janeiro de 2019. Então, ele já pegou o orçamento de 2018. Um ano de orçamento de 2018, ele já pegou o orçamento elaborado em 2018, valendo para 2019. Certo? Então, o governo que saiu deixou um ano de orçamento para o governo que entra. Por quê? Quando ele faz o plano plurianual, ele faz 4 anos para frente. Ou seja, ele está assumindo em 2019, faz 2020, 2021, 2022, 2023. Né? Então, ele deixa um ano para o próximo governo que assumir. Então, o plano plurianual é um plano que abrange 4 anos de governo. Aí estão todas as metas do governo, né, no que diz respeito à arrecadação, né, os tributos, no que diz respeito aos gastos, os investimentos, o que é que ele vai fazer durante esses 4 anos. Né? Esses 4 anos. Ou seja, 3 mais um que ele deixa para o outro governo para terminar as obras que ele começou no governo dele. Tá? Então, ele faz esse primeiro documento. Depois de fazer esse documento e aprovado, ele faz a lei das diretrizes orçamentárias. Por quê? Porque agora ele vai elaborar o orçamento do próximo ano. Ele assumiu em 2019, né? E ele já fez o orçamento para 2020. Por quê? Porque o de 2019 foi feito pelo governo passado em 2018. Então, a lei das diretrizes orçamentárias, o nome está dizendo, lei das diretrizes orçamentárias. É aí onde estão as diretrizes que ele vai utilizar para fazer o orçamento. Por exemplo, ele vai querer dar um aumento, ele prevê, por exemplo, para 2020, um aumento do salário mínimo de acordo só com a inflação. Então, tem que estar previsto aqui, na lei da diretriz orçamentária. O orçamento ele vai fazer em outubro, novembro. A lei das diretrizes orçamentárias, abril, maio, ele tem que estar submetendo ao Congresso Nacional, no caso, o governo federal.
à Assembleia Legislativa, no caso, o governo estadual, e a Câmara Municipal, no caso, o governo municipal. Tanto o Bolsonaro, como o Camilo Santana, né, como o prefeito de Fortaleza, né, eles fazem os mesmos documentos, tá? O mesmo documento. Fazem o plano plurianual quando assumem, a lei da diretriz orçamentária cada ano que eles estão no poder e a lei do orçamento anual, que é o próprio orçamento. Então, nas diretrizes orçamentárias, eles colocam as diretrizes. Como eu disse aqui, um exemplo. Uma previsão de aumento do salário mínimo. Uma previsão da criação de um novo tributo, né? Ele que está aqui dentro. A criação de novo tributo tem que estar aprovada pela Assembleia Legislativa, Câmara Municipal ou Câmara Federal, Congresso Nacional. Né? Vamos aumentar a alíquota do imposto de renda, está aqui dentro. Vamos aumentar a folha de pagamento do funcionário público, está aqui dentro. Vamos reduzir as despesas com viagem, está aqui dentro. Então, tudo que for diretrizes que eles vão utilizar no orçamento lá no fim do ano, do ano 2020 para 2021, né, está aqui dentro da diretriz orçamentárias. Quando chega em outubro, novembro, eles apresentam o orçamento anual, lei do orçamento anual, com base nas diretrizes orçamentárias. Feito isso, eles começam a gastar no ano de 2020, no caso do Bolsonaro, né, que ele assumiu em 2019, já com orçamento feito em 2018, agora 2020 é dele, o orçamento é dele porque é o segundo ano de governo dele. Tá certo, pessoal? Então, ele já começou a executar o orçamento anual que ele mesmo elaborou. Perfeito, pessoal? Então, é assim que se dá o processo, né, da orçamentação no Brasil. E todos os gastos que ele vai fazer, agora em 2020, tem que estar previsto nessa LOA, na Lei do Orçamento Anual. Né? Nenhum gasto ele pode executar sem estar aqui previsto. Ah, mas ele vai fazer um gasto que não está previsto. Tem que pedir autorização do Congresso Nacional. Né? Tem que fazer um remanejamento da verba orçamentária. Né? Ou ele pode provar que a arrecadação do Estado está maior do que foi previsto, então ele pode gastar mais, mas tudo tem que passar pelo crivo, no caso do governo federal, do Congresso Nacional, no caso do Estado, da Assembleia Legislativa, e no caso do município, da Câmara Municipal. Ok, pessoal? Então, feito isso, ele tem um orçamento dele e vai executar esse orçamento, né? Executar o orçamento de acordo com o que está previsto, né? Obviamente, a execução do orçamento, né, pode haver imprevistos. E no próprio orçamento que está aqui, ele já prevê qual vai ser, no caso do governo brasileiro, que tem um déficit público, qual vai ser o déficit público, qual vai ser o déficit primário, qual vai ser o déficit nominal, qual vai ser a dívida do governo, está prevista já dentro do orçamento do Estado, dentro do orçamento do município, dentro do orçamento da União, certo? E aí, quais são os conceitos? Então, o governo pode ter um déficit primário, um superávit primário. Resultado primário, pessoal, é a diferença entre as receitas do governo e as despesas operacionais do governo. No resultado primário, não são computados os juros da dívida pública. Está bem aqui claro, ó, essa DOG aqui não inclui o pagamento dos juros pelo governo aos seus credores. Então, é o chamado receitas do governo menos as despesas para operar o governo, para poder gerar os serviços públicos, educação, saúde. Imagine um governo sem dívida, certo? Então, o governo não precisa de se endividar para poder exercer as suas funções. Né? Com a receita, ele deve gerenciar essa receita para que as despesas sejam de acordo com a receita e o orçamento seja equilibrado. Né? Não estou dizendo que o governo tem que se endividar, ele pode até se endividar, desde que ele tenha capacidade de pagar essa dívida, pagar esses juros da dívida aqui. É como uma empresa, o governo. Se ele pega o dinheiro do setor privado, dinheiro do setor financeiro, né, e emprega em obras, né, e essas obras geram recursos para o governo poder pagar esse empréstimo, óbvio que isso é bom, porque está adiantando benefícios para a sociedade. Coisas que ele poderia levar 10 anos para fazer, ele faz num ano, né, pegando empréstimos. Né, mas ele tem que ter capacidade de pagamento, tá certo, pessoal? Então, resultado primário, a receita do governo, menos as despesas operacionais do governo, sem computar os juros da dívida, tá? Então, daí está o resultado primário. Quando a gente diz
resultado nominal, receita do governo, menos as despesas totais do governo. Tá? E aí já temos os juros do governo. Então, tanto o resultado nominal como o resultado primário, né, eles podem dar déficit ou podem dar superávit. Certo? Nós não colocamos aqui, né? Mas superávit primário é quando a receita do governo supera as despesas operacionais do governo. Nós temos superávit primário. Déficit primário é quando as receitas do governo são inferiores às despesas operacionais do governo. Déficit primário. O governo hoje brasileiro tem déficit primário. E pior também, né? Déficit primário. E tem, obviamente, né, se tem um déficit primário, vai ter um déficit nominal com toda certeza. Por quê? Porque se já tem um déficit primário, o resultado nominal soma os juros. Ora, se as receitas do governo não pagam nem as despesas operacionais, quando soma os juros, aumenta esse déficit e nós chamamos esse déficit um déficit nominal. Né? Resultado nominal é receitas do governo menos as despesas totais do governo. Então, o Brasil tem déficit primário e tem um déficit nominal maior ainda pela carga de juros que o governo paga. Entenderam bem o que é déficit primário e déficit nominal, superávit primário e superávit nominal? O Brasil já teve superávit primário. Há alguns anos no governo Lula, né, o Brasil apresentou superávit primário e déficit nominal sempre apresentou. Déficit nominal nunca, esse superávit foi suficiente para poder fechar essa conta aqui, né, porque os juros são altíssimos, né, e nunca o governo conseguiu economizar nas suas despesas operacionais, né, a tal ponto de, de, é, de apresentar um superávit primário. Agora apareceu aqui, né? Eu dei um toque, eu estou apresentando em PowerPoint. Pensava que estava apresentando em PDF, mas PowerPoint. Então, o superávit primário, né, está aqui, né, quando a receita supera a despesa, e déficit primário, quando a receita é inferior à despesa. E o Brasil, o FMI forçava o Brasil a ter superávit primário. Para quê? Para pagar a despesa, o juro da dívida. O juro da dívida e equilibrar as finanças. E o Brasil, no governo Lula, ele apresentou, em alguns anos, superávit primário. No governo Dilma também, e depois no governo Dilma, déficit primário, e aí governo Bolsonaro, né, governo Temer, déficit primário, né, e déficit, obviamente, nominal. Né? Então a situação do Brasil é essa hoje, de déficit e juros cada vez maiores, e agora com a pandemia é que esse déficit nominal vai bater aí em todos os recordes de todos os tempos. Ok, pessoal? Então, pessoal, resumindo aí, esse é o trabalho de vocês. Só para vocês terem uma ideia aqui de números, vocês vão pegar uma série histórica, né? Mas olha aqui, uma ideia de números. Em 2016, o déficit primário era de 155,7 bilhões de reais. Esse déficit primário. Quanto é que vai ser em 2020? Esse é o exercício de vocês. Só para vocês terem uma ideia, quanto é que o Brasil pagava de juros em 2016, olha, já são 4 anos, né? 2019 e 2020. 407 bilhões de reais. A dívida pública em 2016 estava 3 trilhões de reais. Quanto é que estará hoje, pessoal? Quanto estará hoje? O déficit nominal, agora eu sei que estou no PowerPoint, né? O resultado nominal, que é deficitário, é de 562,8 bilhões de reais em 2016. Quanto é que não é hoje, pessoal? Esse número, sem ter uma coisa para comparar, fica muito assim. Sim, é muito ou é pouco? 407 bilhões de juros. 407 bilhões de juros, pessoal. Eu vou mostrar para vocês, e vocês também vão fazer esse trabalho. Orçamento do Estado do Ceará em 2016, 2017. Vocês vão fazer 2018, 2019, 2020. Olha aqui o orçamento do Estado do Ceará em 2017. 25, vamos ver em 2016, né? 24,3 bilhões de dólares era o orçamento de reais, desculpa. 24,3 bilhões de reais era o orçamento do Ceará em 2016. E quanto o Brasil pagou de juros em 2016, pessoal? Preste atenção. O Brasil pagou de juros em 2016 a bagatela de 407 bilhões. Deu para comparar?
Esse valor aqui, pessoal, esse valor do estado do Ceará, de 24,3 bilhões, é o dinheiro que o governo gastou em 2016 com educação, com saúde, saneamento básico, tudo. E o governo entregou aos bancos em 2016, federal, 407 bilhões. Quase 20 anos de Ceará foi entregue aos bancos e os credores do governo no ano 2016. Não mudou muito em 2017, 2018, 2019, nem 2020. Ao contrário, piorou cada vez mais. E agora vamos ao município de Fortaleza em 2016. Olha o orçamento do município de Fortaleza em 2016. Hoje está chegando perto de bilhões. Olha aí, 7,2 bilhões. Vamos voltar para o pagamento de juros. 7,2, faça o cálculo aí, 407 bilhões. Então, pessoal, é isso aí. Esses são os conceitos que a gente passa para vocês sobre o setor público, né, as finanças públicas. Não vamos falar aqui de política fiscal, porque já falamos de política fiscal expansionista, contracionista. Isso já foi explicado em conteúdos de unidades anteriores, tá, pessoal? Então, vocês vão agora elaborar aquela planilhazinha que eu vou colocar no Unifor Online, aquela planilha que tem os dados do déficit primário, do déficit nominal, da dívida pública, né? E se vocês quiserem também, pesquisem para fazer essa relação que eu fiz com o ano de 2016, pesquisem o orçamento do Ceará, pesquisem o orçamento de Fortaleza e façam essa comparação para vocês notarem aí o absurdo que o Brasil paga de juros, né, aos banqueiros cada vez mais ricos e aos credores da dívida pública brasileira, as grandes construtoras, né, que recebem muito dinheiro do governo, né, e nós poucos benefícios sociais. É isso aí, pessoal. Vamos para frente, né? Depois a gente se encontra aí em outra aula, ok? Valeu, obrigado.